na segunda aula eu vou voltar a gravar e uso a gravação da segunda aula para disponibilizar, senão não saímos daqui com esta brincadeira das gravações. Mas tem que gravar, de qualquer forma. E agora, esse é o meu bonequinho do Zoom. Porquê é que a janela de Zoom me desapareceu? Se não tem erro, passa para a parte de cima, professora. Não, está pequenina e eu não consigo aceder ao botão de more. Não tem uma seta no canto da janela? Nessa janela pequenina não tem lá uma seta? Agora já tem, que eu já me normalizei nisso, agora já não tem outra vez. Isto está lindo. O meu computador está lindo. Não? Olha que engraçado. Eu não estou a gravar, pois não? Não percebo. Já sei o que é que aconteceu. Eu tenho que sair do Zoom para ele guardar a gravação, acho eu. Eu não posso simplesmente dizer que eu não quero que ele grave mais. Não. É que eu agora não tenho os botõezinhos que costumava ter no Zoom. Ai, senhores. Não pode ser, eu tinha que ter aqui os bonecos. Apareceram os botões todos. Olha, eu não consigo pôr isto a gravar, lamento. Eu sei que eu devia gravar as coisas, mas... Se pressionar o botão de Alt uma vez e largar, não ativa os menus. Botão de, desculpa. Alt. O Alt. Clicar só no teclado no Alt uma vez e libertar para ver se não aparece os menus. Não. Não. Desapareceu. Só tenho o ecrã preto com as vossas coisas. Pera, apareceu-me aqui. Não. Ok, apareceu-me outra janela. Ok, pronto, vamos Recording começar. in progress. Já continuam a ver, não continuam? Pronto. Sim. Estava eu a dizer que então o Tomio Ohar é um tipo da computação, um cientista, um grande cientista da computação, que disse umas frases que ficaram célebres, que era que um programa, podemos fazer ou construir software, desenvolver um programa, desenhar um algoritmo de duas formas. Uma é construir um programa tão simples que, obviamente, não tem erros, ou construir um programa tão complexo que não tem erros óbvios. E a primeira destas opções é, sem dúvida, diz ele, a mais difícil de obter, que é construir um programa simples que, obviamente, não tem erros. Ok, e agora vem os tais dois conceitos que eu estava a falar há pouco, que é o conceito de correção e o conceito de eficiência, que é o que está subjacente sempre que nós falamos em análise de algoritmos. A correção é provar que um algoritmo está correto. E estar antes, correção não é provar. Mas correção é quando nós dizemos que um algoritmo está correto. E o que é isto correto? É quando ele se comporta exatamente como aquilo que é pretendido.
isto é, que ele execute as operações de maneira a satisfazer os objetivos para os quais foi pensado. Outra questão é a questão de eficiência. O outro conceito é o conceito de eficiência. O que é isto de eficiência? É o desempenho desse algoritmo. Eu pedir que fizessem mute dos micros, está bem? O que é a eficiência? É o desempenho do algoritmo na resolução ou na sua execução. E quando falamos em desempenho é quão bem ele executa aquela tarefa. Executa a correta, não é disso que estamos a falar, estamos a supor que ele executa corretamente. Agora, a eficiência é se executa mais rápido, menos rápido, estamos a falar em eficiência temporal, ou se ocupa mais memória, ocupa menos memória, estamos a falar em eficiência espacial. Ok? Pronto. Nestes dois conceitos, quer no conceito de correção, quer no conceito de eficiência, existem duas formas de fazer a sua análise. Uma é a forma teórica e outra é a forma experimental. A teoria é sempre aquela que é mais trabalhosa, digamos assim, mas também é aquela que é mais rigorosa. Porque quando nós queremos, vamos olhar para o primeiro conceito, quando queremos provar ou analisar a correção de um algoritmo, se o algoritmo está correto ou não, experimentalmente, que é se calhar a maneira que nós estamos mais habituados a fazer este tipo de prova, experimentalmente o que é que nós fazemos para provar que um algoritmo está correto? O usual é criar testes, okay? E vamos testar. Queremos implementar ou queremos resolver um problema que faça a ordenação de um vetor. O que é que fazemos? Fazemos o algoritmo e para provar que está correto, vamos dar vetores ao nosso programa e ver se o resultado é aquele que nós estávamos à espera. Estamos a testar com vários inputs e ver qual é que é o output, se é exatamente o que deveria ser. Bom, e nesta questão dos testes experimentais, existem algumas técnicas, não é? Quando vamos verificar a correção de um algoritmo através de testes experimentalmente, esses testes têm que ser estudados, não vamos atirar assim testes sem pensar. Existem heurísticas para construir esses testes. Primeiro, deve-se começar por, uma das heurísticas é testar valores limites, ok? Se eu quiser procurar o valor máximo ou mínimo de um vetor, o que é que eu vou fazer? Vou testar com um vetor em que tem o máximo ali no meio, é o que nós chamamos o teste usual. Depois vou testar para quando o valor máximo está no primeiro ou no último elemento do vetor, porque às vezes os ciclos for podem se esquecer de verificar um dos extremos, e isso são casos, o que nós chamamos de testes para casos extremos. Depois existem os testes em que o input já é o esperado no output, por exemplo, ordenar um vetor. Um dos testes mais usuais é experimentar com um vetor que já está ordenado. Existem algumas heurísticas, mesmo nos testes experimentais não é feito assim de uma forma ad hoc. Existem heurísticas para construir esses próprios testes. A nível teórico, nós temos que provar matematicamente ou provar com contra-exemplos ou provar com argumentação. Tem que existir uma prova mais formal para validarmos a correção de um algoritmo. A mesma coisa para a questão da eficiência. Eficiência nós vamos, como eu disse, vamos falar para a próxima semana, mas a eficiência também pode ser verificada através destes dois tipos de análise, quer teórica, quer experimental. O que é que o Dijkstra, que é um outro senhor da computação muito conhecido, que
o Dijkstra, ele até tem um algoritmo com o seu nome, que é o algoritmo de pesquisa de caminhos mais curtos em grafos. Ele também dizia sobre a questão experimental, principalmente na parte da correção de algoritmos, que o facto de eu testar um algoritmo, por mais exaustiva que seja, por mais exaustivo que seja o meu conjunto de testes, o testar só me vai garantir que encontra erros e não que esses erros não existem. Okay? Porque eu só conseguiria garantir que os erros não existem se eu conseguisse testar todas as hipóteses ou todas as situações possíveis. Agora foi o botãozinho do... tá. Bom, então vamos tentar utilizar ou tentar efetuar a teoria, a análise teórica neste conceito da correção, porque a análise experimental já todos sabemos mais ou menos fazer, com exceção ou não, com alguma exceção que possa haver na construção de bons testes para a experimentação. Na análise teórica desta parte da correção, o que é que nós temos que fazer? Ora bem, para provar que o algoritmo é correto, nós precisamos de ter uma especificação mais formal, quer do problema, quer do algoritmo. Okay? Para depois conseguir, em cima disso, utilizar então os conceitos mais teóricos. E como é que um problema pode ser especializado? O que é que nós utilizamos para a especificação de um problema? Ora bem, um problema pode ser visto como uma caixa em que contém lá o códigozinho que vai transformar um conjunto, uma série de inputs numa série de outputs. Não é bem transformar, vai trabalhar os inputs e produzir os outputs que o problema especifica. A esses inputs, nós costumamos, é usual dar-se o nome de pré-condições e aos outputs são as pós-condições do meu problema. Isto só para nos familiarizarmos com estes nomes, porque não tem nada, pré-condições são inputs, pós-condições são outputs. Por exemplo, vamos aqui ver só três ou quatro exemplos para percebermos estes conceitos. Vamos supor que eu queria calcular a raiz quadrada do número x. Tenho aqui, vou desenhar um algoritmo que me faça isso e o meu algoritmo chama-se square root, aceita o x, que é um double, e retorna o resultado que é um double. Quais é que são as pré-condições? Eu tenho que formalizar o meu problema. Vou dizer, eu vou desenhar um algoritmo para resolver este problema e o problema é calcular a raiz quadrada de um valor x em que quais são as restrições que eu tenho que colocar aos inputs, quais são os meus inputs e quais são as suas restrições. Isso são as pré-condições. As pré-condições são que o x tem que ser positivo, porque se o x for negativo eu não sei calcular a raiz quadrada. Ou vamos supor que nós estamos aí. Pós-condições é o output. O que é que vai ser o resultado? Para o problema, para eu conseguir resolver o problema, o meu resultado vai ser um valor que eu chamei aqui result, que é positivo, ou não, é não negativo, melhor dizendo, maior ou igual que zero, e o resultado multiplicado por si mesmo tem que ser igual a x, com exceção de um certo erro, porque, pronto, podemos não ter um valor finito aqui no result, ok? Isto é maneira de eu especificar o problema. Outro exemplo, a soma dos primeiros números não negativos, não, dos primeiros números positivos, inteiros positivos até n. Okay? Pré-condições, o n é positivo, okay, é inteiro,
E as pós-condições é que o resultado que eu quero obter tem que ser igual a 1 mais 2 mais 3, blá, 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 até n. Descomplicar mais um bocadinho. Ordenação de um vetor. Sorte. Eu quero ordenar um vetor V, okay, em que o resultado vai ser o próprio vetor sai ordenado. O resultado não é outro vetor ordenado, o que eu quero é ordenar aquele vetor. Quais são as pré-condições que têm que existir aqui? Okay, eu vou ordenar um vetor, o vetor pode ser de inteiros. Eu não sei se estão familiarizados com este nome template. Os estudantes que vêm do MIEI que devem estar, os outros não sei, mas este template, esta keyword template apenas diz que eu tenho um vetor, não é de inteiros, não é de floats, não é de strings, é um vetor do tipo T, de tipos de dados do tipo T, em que T é o que eu quiser. Pode ser inteiros numa situação, pode ser floats noutra situação, pode ser objetos da classe pessoa, o que eu quiser. E eu vou desenhar um algoritmo que ordena um vetor, qualquer que ele seja. Pronto. Existem os operadores de ordenação, os operadores menores e maiores, que me permitem ver se um valor é menor que o outro, obviamente. Então, uma pré-condição é que esses operadores estejam definidos no tipo de dados T. Okay? Isso terá que ser um dos inputs do meu problema. Eu, quando especifico formalmente um problema, eu tenho que definir todas essas coisas, porque quem vai pegar no problema para desenhar a sua resolução tem que depois ter em conta estas pré-condições e pós-condições. Tem que desenhar o algoritmo de modo a satisfazer as pré-condições e as pós-condições. Qual é a pós-condição neste caso? É que no final o elemento 0 do vetor tem que ser o elemento no índice, tem que ser menor que o elemento do índice 1, que é menor que o elemento do índice 2 e por aí adiante. Okay? E, atenção, esta segunda frase que aqui está não está mais, porque o que é que me diz uma pós-condição? Diz-me que no final o resultado tem que ser este. Se eu disser só que V de 0 tem que ser menor que V de 1, que tem que ser menor que V de 2 até V de n-1, eu digo que o vetor está ordenado. Mas nada me diz aqui que o vetor que eu tinha inicialmente, vamos supor que eu tinha o vetor 1, 5, 3. Okay? Se o vetor final for 1, 3, 3, a primeira pós-condição está satisfeita. Okay? Mas aquilo não é a ordenação do vetor que eu tinha inicialmente. O vetor que eu tenho no final tem que ter exatamente os mesmos elementos que o vetor que estava inicialmente. Bom, isto tem que vir escrito como pós-condição do meu problema. Para calcular o máximo de um vetor, eu tenho como pré-condições que o vetor não pode estar nulo, porque senão eu não consigo calcular o máximo de uma coisa que não existe, porque o valor de retorno da função vai ser o máximo. Okay? Se o vetor não tiver nenhum elemento, eu não sei calcular o máximo disso. Desculpem, este n maior que 0 está a mais... eu vou ter que alterar. Era de outra versão dos slides. Bom, tem que existir na mesma, tal como no caso anterior, tem de existir os elementos de comparação para eu ver se um valor é maior que o outro, e é que eu não estou a usar inteiros, nem strings, nem nada. Não posso dizer que o operador menor existe, não é? Ele tem que estar definido. Se eu utilizar um tipo de dados que não seja específico da linguagem. Como pós-condição, o resultado tem que ser um dos elementos do vetor e o resultado tem que ser maior ou igual que qualquer dos elementos do vetor. Ok? Até agora não há nada no chat. Vamos continuando. Bom, quando falamos em correção, também é usual falar-se em dois tipos de correção, que é a correção parcial
do algoritmo e a correção total do algoritmo. Qual é a diferença? Se o algoritmo é executado com os inputs corretos, isto é, os inputs que estão de acordo com as nossas pré-condições. Porque se os inputs não estiverem de acordo com as pré-condições, o facto do programa não funcionar bem não tem a ver com quem desenhou o algoritmo, tem a ver com quem especificou mal o problema. Okay? Quem vai desenhar o algoritmo que vai resolver o que o problema dita, vai fazer de acordo com as especificações. Okay? Pronto, se eu tiver um algoritmo que executa de acordo com as pré-condições que foram ditas, estabelecidas, então, se esse... desculpa. Se o algoritmo terminar, os outputs estão corretos, isto é, satisfazem as tais pós-condições. A correção parcial só me diz que, caso o algoritmo termine, ele está correto. Eu consigo provar isto, ou vamos ver como é que provamos isto. Se eu quiser provar a correção total do algoritmo, além da parcial, eu tenho que provar que o algoritmo termina. Okay? Porque a parcial só me diz se o algoritmo terminar, isto é, se não estiver ali, se não possa não terminar, bloquear, entrar em si, qualquer coisa. Se ele terminar, está correto. E a correção total diz-me que ele termina produzindo os resultados corretos. Pronto, e agora como é que nós vamos provar isto? Existem diversas técnicas para provar a correção dos algoritmos, existem técnicas mais matemáticas, indução matemática é uma delas, não é por aí que nós vamos. Nós vamos olhar, ou vamos ver a correção de algoritmos através da análise dos padrões algorítmicos do programa. E vamos começar e acabar, só vamos ver um, que é os ciclos. Nós vamos provar que um ciclo está correto, depois, se quiser, depois existem técnicas para provar outros padrões algorítmicos. Mas como o ciclo é talvez aquele mais usual e mais é o mais fundamental, acho eu, da parte da programação, nós vamos olhar para esse, só para percebermos que esta história de verificar a correção de um algoritmo não é tão simples como poderia parecer à primeira vez. Ok, o que é que nós precisamos de fazer? Para provar que um ciclo está correto, e não é o algoritmo todo, é o ciclo que nós estamos a provar, está correto, mas os exemplos que vamos apresentar, um algoritmo é o ciclo só. Pronto. Para provar que um ciclo está correto, a metodologia que se tem que adotar é, primeiro, encontrar aquilo que nós chamamos uma invariante do ciclo. O que é uma invariante do ciclo? O invariante, tal como o nome diz, invariante é uma coisa que não se altera, é algo que não se altera. Uma invariante do ciclo é uma expressão que engloba forçosamente algumas variáveis do ciclo que se considera ser verdadeira sempre antes e após cada iteração de ciclo. Isto é, eu tenho que encontrar uma expressão que eu garanta que é verdadeira antes da iteração e depois de cada iteração do meu ciclo. E eu vou ter que provar então que essa expressão, nós daqui para a frente vamos chamar invariante, a invariante do ciclo é verdadeira inicialmente. Isto é, a pré-condição que foi especificada no meu problema é válida para aquela variante. Depois, a variante é mantida sempre em cada iteração. Isto é, ela é verdadeira no fim da iteração e é verdadeira no início
assumindo que já era verdadeiro no início da iteração. Isto é, mantém-se ao longo da iteração. E quando o ciclo termina, a invariante também se verifica, o que implica validar a pós-condição da especificação que vimos anteriormente. Bom, isto parece muito complicado, dito assim, mas nem por isso. Nós vamos já ver um exemplo em que os conceitos ficam mais claros. Bom, mas isto de encontrar a invariante do ciclo e provar estas três características, inicialização, manutenção e terminação, só me prova a correção parcial que tínhamos falado há pouco. Para provar que e recordam-se que a diferença entre a correção parcial e a correção total era que na correção parcial nós provávamos que o algoritmo, e agora vamos substituir o algoritmo por ciclo, porque só estamos a tentar provar o ciclo. Nós provávamos que o algoritmo estava correto, porque satisfazia as pré-condições e, se terminasse, também satisfazia as pós-condições. Tudo bem. A correção total, além disso, diz-me que ou tenta provar que o algoritmo termina. Para provar que o algoritmo termina, neste caso, porque estamos a olhar só para os ciclos, para provar que o ciclo termina, a metodologia vai ser agora tentar encontrar uma variante do ciclo. Não é uma invariante, como no passo anterior. É uma variante do ciclo. E o que é isto, uma variante? Uma variante do ciclo é uma expressão que tem que satisfazer três propriedades ou três características. A função tem que usar variáveis do loop, tal como o invariante, há pouco, e tem que ser inteira, positiva e decrescente. Okay? Isto é uma expressão que, ao longo de cada iteração do ciclo, vai decrescendo o seu valor. É sempre inteira e é sempre positiva. Como eu disse, no exemplo, isto vai se perceber melhor. Bom, vamos então para os exemplos. Consideremos o exemplo que também já foi mostrado na especificação, que é a soma de n valores, em que o n, ou não é de n valores, a soma dos números inteiros de 1 até n, em que n é o parâmetro de entrada. Tal como tínhamos visto no outro slide, eu repeti aqui as pré-condições e as pós-condições, mas são exatamente iguais ao que lá estavam. O n tem que ser positivo e o resultado tem que ser igual a 1 mais 2 mais n. Não tem muitas restrições isto. Agora, o que é que temos que fazer? Temos nós, isto não é dito pelo algoritmo, nós quer dizer, quem está a tentar provar a correção do algoritmo, tem de encontrar, ou de, eu não ia dizer inventar, mas não é inventar, tem de descobrir uma invariante. Okay? E a invariante só tem de ser uma expressão que use variáveis do ciclo e que se mantenha constante em cada iteração do ciclo, que não mude em cada iteração do ciclo. Então vamos considerar esta. E geralmente o que é invariante? A invariante tem sempre algo a ver com o que é que eu quero. Eu quero calcular a soma de 1 mais 2 mais não sei o que, até n. Então, a minha invariante vai ser que, numa iteração do ciclo, a minha invariante está aqui escrita em português, em inglês, mas em português, em texto, pronto. A minha invariante diz-me que, numa iteração qualquer do ciclo, numa iteração k, a variável sum vai ter a soma dos números de 1 até k menos 1. E agora, nós só temos que provar que esta invariante, que se altera ao longo das diferentes iterações, porque depende de variáveis do ciclo, isso é obrigatório.
senão não estamos a provar nada. É obrigatório que na expressão que eu estou a usar sejam usadas variáveis do ciclo. Então, só temos que provar aquelas 3 características: a inicialização, a manutenção e a terminação ou conclusão, já não me lembro. Vamos para a inicialização. O que é que nós tínhamos que provar na inicialização? Que a invariante é verdadeira no início do ciclo. Pronto, no início do ciclo é exatamente antes da palavra while. Exatamente antes da palavra while, que é o meu ciclo. Eu nem mostrei o código, ou nem expliquei o código, porque não é preciso, não é? Exatamente antes do meu ciclo while, o que é que eu tenho? A minha invariante está aqui novamente repetida. Sum deve ser a soma dos números de 1 até k menos 1. Exatamente antes do ciclo, o k é igual a 1. Quer dizer, k menos 1 é 0. Então, a variável sum deve ser igual à soma de 1 até 0. Okay? A soma de 1 até 0 não faz sentido. Sum é igual a 0, tudo bem, porque não existem números. Ok? Não? Sim, pronto. Provo que a inicialização, isto é, que a minha invariante é verdadeira antes do ciclo começar, que é a característica da inicialização. Manutenção. Se a invariante é verdadeira antes do step k, isto é, aqui, antes de começar a iteração k, então também vai ser verdadeira quando a iteração k termina, que é antes de começar a k mais 1, que é a seguinte. Então vamos assumir que a minha invariante é verdadeira antes da iteração k. Okay? Que é o que me diz isto. Se é verdadeira antes de k, antes de começar o k, também é verdadeira quando acabar o k, a iteração k. Então, se ela é verdadeira antes de começar o k, a iteração k, o que é que acontece a seguir? Acontece que eu vou somar à variável sum o k. Okay. Então, se ela era verdadeira antes, a variável sum já tinha os valores do 1 a k menos 1. Durante o ciclo, eu só somei k. Okay? Então, se eu tinha 1 mais 2 mais não sei o quê, mais k menos 1, agora somo o k, quer dizer que vai ficar 1 mais 2 mais k, que é exatamente a variante para começar o ciclo seguinte. Porque é os valores de 1 até k menos 1. Ok? K menos 1 porque na iteração seguinte este k já vai ser k mais 1. É a próxima iteração. Ok? Espero não estar a complicar muito. Se tiverem dúvidas, já sabem, interrompam no chat. Terminação. Como é que provamos que a invariante termina? A característica de terminação diz-me que, isto devia ser um 3, quando o ciclo termina, a invariante deve corresponder ou deve garantir que a pós-condição se verifica. O que é que acontece quando o ciclo termina? Quando o ciclo termina, como a invariante foi sendo verdadeira ao longo do ciclo, eu sei que ela vai retornar, o ciclo termina quando k é igual a n, quer dizer que quando eu saio do ciclo, para terminar o ciclo, o k já vale n mais 1, porque se não valesse n mais 1, ainda ia fazer uma última iteração do ciclo. Então, pelas contas que foram sendo feitas anteriormente no algoritmo, a soma é 1 mais 2 mais o valor de k, que é k mais 1, quando sai do ciclo, menos 1, que vem da minha invariante. Isto é 1 mais 2 mais n, que é exatamente aquilo que nós dissemos na especificação do problema, que iria ser o output do problema.
Okay? Pronto. E assim provamos que o loop está correto e fizemos uma correção parcial do loop. Isto é, encontramos a invariante e garantimos aquelas 3 características: início, manutenção e terminação. Agora, falta-nos provar para ter a correção. Sim. Podia explicar novamente a manutenção? Manutenção. Deixa-me voltar para trás. Manutenção. A manutenção é, se a manutenção diz-me que se a invariante é verdade antes de eu começar o step K, isto é, se é verdade aqui, antes de sum mais igual, então também é verdade no fim da iteração. Ok? E o que é que eu vou fazer? Vou dizer assim, ok, se eu sei que ela é verdade antes, então eu sei que a variável sum é o somatório de 1 até K menos 1, que foi o que aconteceu antes de eu entrar no K. Certo? Bom, antes de eu entrar na iteração K, ou no início da iteração K, eu tenho que o sum é igual a isto. De 1 até K menos 1. Isto escrevendo no quadro era mais fácil, eu sei. Ok. Agora, quando eu termino, quando eu faço sum mais igual a K mais, quando eu chego ao fim da iteração, desculpem, já estou a dizer a asneira. Se é verdade, no início do step K, exato, não, estava bem, é igual a sum menos 1, ok. Agora vai somar, o que é que ele faz durante esta iteração? Vai somar o valor K. Quer dizer, o sum era 1, onde é que está? O sum era igual a 1 mais 2 mais K menos 1, antes de começar a iteração. Durante a iteração somou o K, ok? Então no final ficou igual a 1 mais 2 mais K. Atenção, eu não sei se é isto aqui que está a fazer confusão, porque isto não é 2K menos 1. Okay? Passar daqui para aqui, claro que, fazendo as contas, é 2K menos 1. Mas o que eu quero dizer com estas duas expressões é que isto é uma soma aritmética. Sim, é uma soma aritmética. É 1 mais 2 mais 5 mais 6. Então, eu aqui tirei o 5 e pus só o mais 6, não é? Mas aquilo é uma progressão. Ok? Pronto. Isto para dizer que esta expressão que eu obtenho no fim da iteração, 1 mais 2 mais K, é exatamente aquilo que vai acontecer na iteração seguinte. Porque na iteração seguinte, quando eu acabar a iteração K, eu vou entrar depois na iteração K mais 1. E quando eu entro na iteração K mais 1, o início de K mais 1 é igual ao fim de K, obviamente. Não é? E no início de K mais 1, a minha invariante diz-me que eu devo ter as somas de 1 até K, que é de 1 até a iteração menos 1. Mas como eu já estou na iteração K mais 1, é de 1 até K, que é exatamente o que eu obtive neste resultado. Ok? Eu não sei se mais gente tem dúvida, mas se não tiverem, eu depois com rabiscos num papel não, claro, mas no notepad ou qualquer coisa eu consigo explicar melhor. Ok? Temos de deixar para o final? Pronto. Vamos então à prova da correção total, que nos falta encontrar a variante para provar que ele está correto com correção total. O que é invariante? A invariante é eu tenho que encontrar um valor, desculpem, tenho que encontrar uma expressão. Nós temos que descobrir uma expressão, quem está a fazer a prova,
tem que encontrar uma expressão que use variáveis do ciclo, vai ser alterada durante as iterações do ciclo e que tem que satisfazer estas três propriedades. Se conseguirmos encontrar, então estamos a provar a variante de ciclo. E a prova da variante de ciclo, em conjunção com a invariante de ciclo, vai nos dar a correção total. E que expressão é que aqui está? Esta expressão, para este caso é simples, pode haver outros algoritmos em que a coisa é mais complicada, mas se nós considerarmos a expressão n mais 1 menos k, n mais 1 menos k é uma expressão que durante o ciclo vai satisfazer todas estas condições, isto é, n mais 1 no início, quando k é igual a 1, quando k é igual a 1, n mais 1 menos k vale n, ok? A variante de ciclo vale n no início, e depois o k vai crescendo, a variante vai crescendo. Okay? O n é constante, é o limite máximo, o valor máximo da minha progressão, é constante. Se eu aumentar o k vai de 1 aumentando, isto está a decrescer a expressão toda. E então a expressão começa em n, que é positiva, inteira, começa em n e acaba quando o k for igual a n. N e acaba a 1. Okay? A expressão toda começa em n e vai decrescendo até 1, que é quando termina. Então, conseguimos provar que é uma expressão inteira, os valores são sempre inteiros, nk é inteiro, é não negativa, já vimos que vai de n até 1, é não negativa, e é decrescente. Então, sendo assim, conseguimos encontrar uma variante de ciclo. Então, o algoritmo está correto pela correção anterior da invariante, e agora provamos que termina porque encontramos uma variante. Então temos uma correção total. Professora, desculpe, mas eu ainda não percebi muito bem Manutenção. a definição de invariante e de variante em si. Pode voltar a explicar, por favor? A invariante. A invariante é uma expressão que o programador não, como é que se diz, o testador de software, não, quem está, o engenheiro de software que está a provar ou que quer provar que o algoritmo está correto, tem de encontrar uma expressão. A expressão não existe, a expressão tem de ser encontrada. Eu tenho que ver se encontro uma expressão que satisfaça estas três condições. Se eu conseguir encontrar essa expressão, eu provo que existe uma invariante. Ok? Pronto. Mas a expressão não existe. A expressão só tem que satisfazer estas três propriedades. Agora, a sua dúvida está em alguma das propriedades? Não, estava mais no exemplo deste programa que estávamos a ver agora. Neste caso, a invariante é a soma? Não, a invariante é esta expressão. A invariante é um texto que me diz assim, na iteração, eu pus k, mas se calhar se podia ter posto i, na iteração k, a variável sum tem os valores dos números do 1 até k menos 1. E eu tenho que provar que esta expressão é verdadeira no início, assumindo os capas, tendo os capas direitinhos, no início k é igual a 1, eu faço as continhas, é verdade aqui no início do ciclo e é verdade no fim do ciclo, etc, etc. Ok? Ok. A variante é a mesma coisa. Eu tenho que encontrar uma expressão, podia ser um texto, não, aqui não pode ser texto, porque aqui tem que satisfazer estas propriedades. Eu tenho que encontrar uma expressão que satisfaça aquelas três propriedades, uma expressão matemática, valor. Ok, acho que já percebi, obrigado. Pronto, eu também pensei que íamos demorar menos tempo. Só para finalizar, acho que estes são os últimos slides.
É o último slide. Eu ia dizer qualquer coisa, esqueci, não deve ser interessante. Vamos ver outro exemplo que é o máximo. Se repararem, o que eu quero aqui é encontrar o valor máximo de um vetor. Então, o meu código faz max é uma variável que tem um valor muito grande. Ok, pois eu quero encontrar o máximo, mas devia ter um valor muito pequeno. Desculpem, isto era mínimo, não era máximo. Tenho que anotar os bugs todos. Ora bem, isto é um valor muito pequeno e agora eu vou percorrer o meu vetor e sempre que encontrar um valor maior que aquele, eu atualizo o meu máximo. Não tem nada que saber, não? Acho que está bem. O que é que acontece? A minha invariante pode ser a expressão no iteração k, a variável x tem o valor máximo do vetor. Okay. Isto satisfaz a terminação, satisfaz a manutenção, não vamos provar, mas satisfaz, mas não satisfaz a inicialização. Porque se olharmos para antes do ciclo, a variável máximo, max, não tem o valor máximo do vetor. A variável max tem um valor que é muito pequeno, ali está mal. Okay? Tem um valor que é muito pequeno, quer dizer que este código está mal feito. Até pode funcionar. Se eu utilizar um vetor que não seja nulo, este não, mas com aquela correção do mínimo. Se eu utilizar um vetor que não seja nulo, isto vai-me, fazendo os tais testes experimentais, isto até passa aos testes. Mas está mal feito. E é fácil ver porque é que está mal feito. Mas se formos provar formalmente que está mal feito, que não está correto, também chegamos lá. Okay? O que é que falta? Desculpa. Falta, isto está a verde, mas vê-se mal, falta uma condição no início que, porque a inicialização, já vimos que a propriedade de inicialização estava mal, falta no início eu validar se o vetor está vazio ou não. Porque se ele estiver vazio, eu não consigo determinar máximos. Mas reparem que nós descobrimos isto quando estávamos a tentar provar formalmente a correção do algoritmo. Okay? Pronto, e era isto. Esta parte da correção de algoritmos não está muito bem explicada no livro principal, que na bibliografia principal que está na página da unidade curricular, mas também não quis estar a dar mais bibliografia adicional, porque isto já viram que tem muito formalismo e pode ser dito muito sobre isto. Eu tentei, ou nós tentamos, como isto é só para dar numa hora, falar de algo muito básico, e se põem a ler bibliografia sobre correção de algoritmos, vão ver que aquilo tem muito mais matéria, muito mais assunto e muitos formalismos pelo meio, assustam um bocadinho. Não é? Mas o objetivo aqui não é esse. Aqui o objetivo é só provar, mostrar-vos que verificar que um algoritmo está correto não é uma matéria assim tão simples como poderá parecer à primeira vista. Recording stopped. Pronto, terminei a gravação. Também já passa da hora. Alguma questão que queiram colocar agora? Eu tenho uma pequena dúvida, professora. Sim. No exemplo 2. Deixa eu mandar para trás. Sim. Eu percebo porque é que não satisfaz o problema para ser invariante, mas só tinha uma dúvida para ter a certeza. Neste caso não era possível arranjar uma invariante, ou era? É com... esta tem a mesma invariante, por acaso esqueci-me de passar a caixinha, mas a invariante aqui é verdadeira. Porque a invariante só me diz que no início do ciclo, sim, a invariante é válida. E no início do ciclo, que é aqui, antes deste for, a invariante é válida, porque ele já passou a exceção. Se o código... passar... Estou a perceber. Não é nada, tem razão. Não é nada. Desculpe, não. Tem toda a razão. O que é que me diz a invariante? Que o max tem
o valor máximo do vetor. Ok. Tem que mudar o código. Tem que pôr aqui max igual a V de 1, a V de 0. Se eu puser aqui max igual a V de 0, a invariante antes do for já é válida. Percebeu? Sim, obrigado. Está mal. Eu esqueci-me de corrigir. Eu pus a parte da exceção e depois esqueci-me de corrigir aquilo. Ai, não retirem já o PDF do Moodle, que eu vou alterar isto tudo.